São 13 horas e 7 minutos desta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são minhas especialidades clínicas, mas também a medicina tibetana e ayurvédica, e busca unir tudo isso com o que há de mais moderno na área técnica, da tecnologia, a física quântica, mecânica quântica, tudo isso aplicado à área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Falamos ao vivo aqui pela AltV, onde completamos em junho desse ano, aqui de 2019, 10 anos de transmissão ininterruptas aqui na AltV. E é um ano e pouquinho na TV Guarulhos, também às sextas-feiras. Aqui às segundas-feiras, às 13 horas, e na TV Guarulhos, às 14h30 ao vivo. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, desde 2000. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, portanto, da Universidade de São Paulo, portanto, do Hospital das Clínicas. Tenho pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho diversos cursos aí de pós-graduação em Física Quântica, Biorressonância Aplicada à Saúde, curso de extensão em Física Quântica e Medicina Energética. Tudo isso para tratar aqui no Salutes, que é um programa em ressonância com a própria vida. Não tem problema. Hoje nós vamos, nossa pauta de hoje, a hora que destravar você me avisa, se é que vai destravar. A pauta de hoje nós vamos falar sobre ozônio, o famoso O3, e eu tenho a honra, de receber aqui o professor doutor Vilfredo Urushi. O professor doutor Vilfredo, estou querendo trazer ele já há anos aqui, desde um curso que fizemos lá em Curitiba, certa vez, lembra disso, Vilfredo? Sim. Em Curitiba. E o professor Vilfredo, ele é físico pelo ITA, ele tem vários cursos de pós-graduação, é um grande defensor do ozônio, e eu, assim, sem dúvida, ele é bastante humilde na sua colocação, mas eu o considero como uma das maiores autoridades em ozônio aqui no Brasil. Mesmo não sendo médico, eu tenho certeza que ele conhece como uma das maiores autoridades da aplicação do ozônio em saúde, em medicina. Muito boa tarde, professor doutor Vilfredo Urushi. Acertei, não? Acertou o nome? É Urushi? Acertou. Acertei. Muito prazer em recebê-lo. Finalmente, Vilfredo? Finalmente você veio... Finalmente consegui chegar. Você lembra de lá de Curitiba, Que era, inclusive, uma época que estava todo mundo a caça às bruxas, O ozônio era proibido, não podia, aquela coisa toda. Lembra disso? Exatamente. E, bom, finalmente cheguei. Chegou. O tempo foi um pouco difícil, Você vê todo esse trânsito que está tendo. Em São Paulo, uma loucura, chegar, Uma loucura. Vilfredo, eu gostaria que você começasse a falar como é que surgiu a história do ozônio, como é que foram as primeiras pesquisas, e o que é o ozônio, Vamos falar, o que é o ozônio? Todo mundo sabe que é o O3, o oxigênio, mas explica o que é o ozônio de uma maneira mais científica. Antes quero agradecer o convite que você me está fazendo. Eu acho muito bom este teu canal e assisti a muitas palestras também. É um trabalho já há algum tempo, É muito bom e eu acho que vai ser oportuno fazer a divulgação sobre o ozônio também, que é uma técnica, entre aspas, não autorizada, mas com evidências bastante grandes. Científicas, inclusive. E científicas. Então, isso podemos ir comentando ao longo do nosso tempo, programa, mas, sim. Para entender melhor, o que é ozônio? Ozônio é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Uhum. O que nós respiramos é O2. Sim. E na natureza nós temos ozônio apenas de forma espontânea na camada de ozônio. Lá em cima, Então, para fabricar ozônio, nós temos que fazer passar oxigênio através de uma descarga elétrica, onde o O2 se quebra, forma oxigênio atômico, e esse oxigênio atômico se adere numa molécula de O2 para dar molécula de ozônio. Quer dizer, tem que quebrar a molécula para ele se agregar novamente, é isso? Exatamente. Agora, percentualmente, que porcentagem se pode transformar em ozônio? Tendo uma massa de oxigênio, nós vamos conseguir transformar
experimentalmente e na prática apenas 12%. 12. Na teoria é 14%. Na ozonioterapia se usa menos de 5% em concentração de ozônio em oxigênio. Sempre que se use para a ozonioterapia, o gás precursor tem que ser oxigênio medicinal. Sim. Então, o ozônio foi descoberto ainda por Bas-Marum, lá por 1780. Ele era um físico, era um técnico que gostava de brincar com essas coisas elétricas, que era na época do gelo, na época que estava começando a evolução da eletricidade, e ele deixou ligado 2 eletrodos frente a frente, e o cheiro começou a crescer na sala. Mas ele não conseguiu identificar que gás era. E mais tarde, Schönbein, científico suíço, químico, orientando um dos alunos chegou a mostrar para ele: professor, esse é O3, é apenas oxigênio cheiroso. Na época se chamava oxigênio cheiroso, não tinha ainda o nome de ozônio. E o nome de ozônio vem a partir do grego osein. No grego osein significa cheiro, e a partir de aí vem o nome de ozônio para o O3. O3. Então, desde aquela época, o ozônio começa a ser estudado, praticado, na verdade, tudo de forma empírica, sobretudo na parte microbiológica, que desinfectava. Ele é um oxidante, e por ser um oxidante é um desinfectante. Então, esse foi o benefício que se trazia desde aquela época. E com os anos foram passando, o Tesla fez a primeira patente dos geradores de ozônio ainda em 1900, e ele já fazia óleo ozonizado naquela época. Então, a história do ozônio vai crescendo, vai se multiplicando através dos derivados também. Depois começam a utilizar também a água ozonizada. Não, no dicionário inglês tem a água ozonizada ainda desde 1900, com benefícios que traz sobre diferentes doenças. O que tipo de água ozonizada ela é indicada para quê? Geralmente para quadros virais. Não? Virais. Naquela época é todo na parte da microbiologia, eram quadros virais, e isso que já se mostrava essa evidência. Eu tenho utilizado água bastante ozonizada no consultório, e a gente tem percebido também um estímulo para as funções renais assim muito grandes. Começa a tomar água ozonizada, dá uma limpeza renal de grande monta. Sim, eu também tenho escutado muitos relatos de casos sobre isso, mas assim na prática científica ainda não se conhece nada disso. Um artigo científico, não? Então ainda falta muito por estudar. A ozonioterapia é uma ciência que nasceu do empirismo e está indo na academia e está conseguindo a ciência. Mas geralmente a ciência é assim, né? É uma busca empírica de avaliação do que acontece na fenomenologia para poder estabelecer as leis e regras, sim, não é? Sim. Você é um cientista, se parte disso, exatamente, né? Exatamente. E o que se vê quando se compara com fármacos, os fármacos geralmente nascem às vezes nas universidades ou nas indústrias ou laboratórios, e depois são utilizados nos pacientes. Né? E muitas vezes esses fármacos, depois de chegar nos pacientes, ainda são retirados do mercado. Se conhecem muitos deles. Né? Então, às vezes, apenas ver um quadro, como disse, laboratório, faz in vitro e depois usa em humanos, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Exatamente. Olha, eu quero agradecer a Sônia Paola, está falando, mudou o horário, boa tarde, sim, mudou o horário, agora é 13 horas, eu avisei lá no nosso Facebook, Sônia. José Lopes Fernandes Neto, doutor Neto, Vilfredo, grande conhecedor, perguntado se ozônio retal no câncer de próstata. Calma, Zé, calma, professor. O doutor José Lopes Fernandes Neto vai falar sobre micotoxinas aqui, ele está convidado agora, início de dezembro, ele virá aqui, doutor Neto, nosso grande amigo, professor, um grande médico. Muito bem, o A3 então começou sendo, ele foi descoberto mais ou menos por acaso, os 2 eletrodos funcionando, o cheiro do ozônio e tal. Quando se começou a perceber que esse grande efeito da oxidação, esse grande efeito
de um grande poder antiviral, né? Ele é um grande, como eu diria, um grande virucida, principalmente, Sim. bactericida. Quais são as qualidades do ozônio na área medicinal, Gilfredo? Então, quando o ozônio atua no organismo, quando tem duas formas de ozônio atuar no organismo. Tem uma forma que se pode chamar forma direta ou forma molecular, é quando o ozônio age diretamente em cima de uma bactéria, de um vírus, de um protozoário, mas ele oxida diretamente a parede. Acaba. Esse é um fato. Agora, tem que tomar cuidado dessa interpretação, que quando se faz uma aplicação sistêmica, na aplicação sistêmica temos várias formas. Tem a insuflação retal, onde se coloca gás pelo reto, a autohemoterapia maior, onde se mistura o sangue com ozônio. E depois reinfunde na própria veia. Na própria veia. E a autoemo menor. E a autohemoterapia menor. Então, eu vi um caso de hoje que a Anvisa parece que proibiu a autoterapia menor. Não? Bom, não vamos discutir essas coisas. A Anvisa só serve para atrapalhar, como sempre, né? Então, essas são as vias que se conhecem como sistêmicas. Quando se aplica de forma sistêmica, o ozônio produz uma série de produtos, uma série de subprodutos do ozônio. Então, o ozônio já não atua mais de forma direta. Ele se reproduz em outros subprodutos que são radicais, muitos deles mais oxidantes que o próprio ozônio. Então, uma das críticas que faz ao ozônio é exatamente isso, a produção de excesso de radicais livres. Isso é fato? Sim, mas são radicais livres que estimulam o sistema antioxidante. A função do ozônio basicamente é isso. Ele entra no organismo, oxida, forma subprodutos, porque a forma de ozônio direta não faz isso. O ozônio forma subprodutos e estes subprodutos que estimulam o sistema antioxidante. E aí começa a girar a roda da vida, que a nossa vida é oxidantes e antioxidantes, nós temos que manter ele em equilíbrio. Então, recentemente, desculpe, você pode terminar o raciocínio. Então, esse mais ou menos é o processo. Quando temos isso aí em equilíbrio, nós vamos melhorar a imunologia, vamos melhorar a entrega de oxigênio a nível celular, vamos manter o equilíbrio de oxidação e redução. Recentemente, numa palestra do curso com Alexandre Távola, que teve um final de semana, inclusive esse passado, mas não foi nesse, foi no anterior, ele falava que uma das coisas que mais para tontear o tumor ou o câncer era exatamente esse jogo de oxidar, antioxidar, oxidar e antioxidar, que essa flutuação entre a oxidação e a antioxidação poderia ser um excelente tratamento para os tumores. Você concorda com isso? Está correto esse raciocínio? Um pouco, mais ou menos. Não é, eu não sou da área médica, da área da saúde, mas o que existe, em 1931, o Dr. Barbour, ele ganhou o prêmio Nobel ao mencionar de que a falta de oxigênio a nível celular estaria sendo a causa do câncer. Em nível celular? A nível celular. Então, quando o ozônio se aplica, ele não chega diretamente a nível celular. Faz, através dessa troca de oxidantes e antioxidantes, é que fabrica esse oxigênio a nível celular. E ele é que protege para possíveis cânceres que se estão instalando. Esse seria de uma forma preventiva. Agora, quando pensamos que o câncer já está presente, aí tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque o ozônio pode não estar atuando para combater ele. Posso estar contribuindo de outras formas a esse câncer. Então, aí o ozônio atua com o paciente que tem câncer e faz uma quimioterapia de forma que melhore a qualidade de vida. Por exemplo, ele vai fazer quimio. Então, paciente que faz quimio e faz ozônio terapia, não vai cair o cabelo, vai ter uma melhor condição de disposição, não? Porque sabe quem tem quimioterapia praticamente fica bastante abatido, e quando faz ozônio ele não sofre tanto. E no caso em que não seria faz? Um coadjuvante. E em caso que não faz a quimio? O organismo, dependendo do organismo que tem, do paciente, ele reage
naturalmente, não? Mas depende muito de cada paciente, não Que tem é- regra, não? Mas é indicado, mesmo quem não faça um portador de câncer, que não tenha feito a químio, o ozônio é indicado, como a pergunta do Dr. José Lopes Fernandes Neto, se ozônio retal no câncer de próstata e nos demais cânceres, ozônio retal, ele é indicado? Ele é indicado, sim. Agora, tem que avaliar muito bem ao paciente. Tem pacientes que estão com anemia, estão com câncer e eles não podem fazer ozônio. Tem que ter uma condição básica do paciente para poder fazer essa aplicação de ozônio. E tem muitos médicos que seguem algumas regras. Eu primeiro suplemento o paciente, depois faz o ozônio, que é o mais natural, porque estar bem Nutrido e bem forte. bem forte, isso faz uma diferença bastante grande. O Dr. José Lopes Fernandes Neto está fazendo algumas perguntas aqui, participando do nosso programa. Muito obrigado, Dr. Neto. É do G6PD, que é um exame que a gente faz de exame sanguíneo. Eu sei muito pouco disso, o Dr. Gilfredo vai explicar. Mas o G6PD, ele indica o nível de reação do sangue daquele indivíduo à oxidação promovida pelo ozônio. E aí ele fala, o G6PD, pedir ou não pedir, quando pedir, qual o momento adequado, Gilfredo? Então, quando começamos com ozonioterapia aqui no Brasil, quase ninguém pedia esse exame. Uhum. A porcentagem de pacientes que tinha G6PD baixo era muito pouco, ou nem se conhecia. Hoje em dia que apareceu esse exame e apareceu também a pré-condicionamento para pedir um G6PD, se conhece muitos pacientes. Então, é melhor tomar cuidado. É melhor pedir esse exame antes de aplicação. Antes de fazer essa aplicação. Quer Já dizer, que temos uma ferramenta sim, para poder para cuidar, poder então, avaliar. melhor usar. É porque, na verdade, ele avalia se tem uma hipersensibilidade à ozonioterapia, que Sim. é isso, né? Sim, porque Exato. quando... Chama G6PD. G6PD. Então, como agora os laboratórios até têm um preço já bastante acessível, né? Não custa nada, Antigamente né? é melhor fazer a prevenção. Margarida Maria Campos, seja bem-vinda. Denise Ullman também, seja bem-vindo, boa tarde. A Margarida pergunta se o ozônio, quais as condições do paciente que devem ser avaliadas antes da aplicação. Questão nutricional. Uma delas é o G6PD. Outro quadro básico é se ele tem anemia. Em quadro anêmico bastante crítico, é melhor primeiro suplementar o paciente. Agora, tem um quadro de anemia que o ozônio ajuda muito, anemia falciforme. Falciforme, quer dizer, não tem na verdade falta de ferro, não é isso? Isso. É como Então, se fosse uma mentirinha, né? Sim. Então, ele corrige praticamente essa forma do glóbulo vermelho, não? Porque falciforme é deformação da forma, da hemoglobina, né? Do ferro, inclusive. Isso é basicamente. Depois tem quadros, por exemplo, quando se pensa, antes se falava das hemorragias, as hemorragias que era proibido, mas depois que se descobriu que ebola é uma hemorragia, não? Sim. E que trataram pacientes com ebola, Sim. com ozônio. Então, Melhoraram. Aí, então tem que avaliar melhor essa parte de que todo quadro hemorrágico não se pode aplicar ozônio. Não é exatamente assim. A gente tem visto pelos cursos aí recentes lá na Nova Ciência, com a microscopia de campo escuro, a gente também visto tanto a hemólise, né, que é a dissolução da hemoglobina, quanto o empilhamento também, né, o empilhamento das hemoglobinas. Para o empilhamento, o ozônio retal, ele pode tornar o sangue mais fluido, ele pode desagregar essas hemoglobinas, pode facilitar a circulação e etc. Sim. Eu acompanhei algumas imagens assim ao vivo de microscopia de campo escuro. É uma ferramenta muito boa para fazer diagnósticos. Sim. E para muitos ainda a interpretação é um pouco pobre, mas aqueles que conseguem fazer a interpretação estão obtendo bons resultados com essa ferramenta da microscopia de campo escuro. Uhum. Porque geralmente quando se faz ozonioterapia, por que eles ficam empilhados? É porque tem uma afinidade de carga elétrica e o ozônio participa desta afinidade de carga elétrica
criando cargas elétricas onde não aconteça este empilhamento. Então, existe toda uma bioquímica que você chega num momento em que as cargas são iguais, então eles ficam separados e eles não ficam grudados um ao lado do outro. Que é o mais saudável, né? E isso se observa minutos depois de uma aplicação de ozônio. Ou seja, o ozônio é saudável também nisso. Agora, isso também, pelo que você está dizendo, me faz depreender, Vilfredo, que ele é, então, um antitumorígeno. Mesmo em qualquer situação de câncer, o ozônio retal é indicado. O Vilfredo é muito cuidadoso, ele é muito humilde e cuidadoso nas coisas, mas eu vou apertar ele aqui, vamos ver até onde nós vamos. Pegar a chave. Ô, Gerec, traz aquela chave inglesa aí de apertar o Vilfredo, faz favor. É uma chave grande. Não, ele é, então, indicado para todos os tumores, Vilfredo. O cuidado é sempre bom. Eu acho que a precaução de dizer, não, eu trato câncer, não é exatamente assim. Sim, mas ele é indicado, é isso que eu perguntei, é indicado. Ele é um coadjuvante. Basicamente. Existe algum número de sessões que podem ser frequenciais, assim, por exemplo, uma semana, 2 vezes, 3 vezes numa semana? Porque o pessoal do enema de café, né, o pessoal que faz os protocolos, tem protocolo lá que se faz todo dia, enema de café, e dizem até que fazendo enema de café em seguida com ozônio dá muito bom resultado. Qual a frequência de ozônio retal que se pode fazer durante uma semana? Então, os dados científicos, os trabalhos científicos, que são quem estudou mais insuflação retal, são os cubanos, né? Em 2010, eles lançaram no Congresso de que o valor limite de concentração de ozônio não deve ultrapassar de 40. E eles mesmos... 40? 40 microgramas por ml. Microgramas. Antes desse congresso, no próprio livro dos cubanos, se utilizava concentrações maiores. E a nível mundial, existe praticamente uma coincidência de todas as escolas de que insuflação retal não se faça mais de 40. Isso dá quantas gramas? 40 microgramas por ml. Isso é 40 microgramas. 40 gramas. 40 gramas, tá. Então, essa concentração não se deve exceder. Aí vem quanto de volume. Isso. Aí depende do tamanho do paciente. Não? Se é uma criança, um adulto. Não, um adulto de 1,70 m, 40 microgramas. Normalmente fazem desde 100 até 250 ml. Esse é mais ou menos o que diz a literatura. Eu faço em mim de 250 ml e de 40 microgramas. Então, e quantas sessões? Aí o próprio trabalho deles diz, façam 20 sessões. 20 não é um número mágico, pode ser mais, menos. Por isso que tem que ter um médico avaliando. Mas 20 sessões o quê? Todo dia, uma vez por semana? Então, eles fazem, nos estudos fizeram todos os dias. Todos os dias? Nos estudos mostraram que... Durante 20 dias? Durante 20 dias. Aí eles colocaram de que podia descansar sábado e domingo, porque ninguém trabalha sábado e domingo. Mas aí surgiu a ideia de que vamos fazer dias alternados. Então, ainda é válido dentro desse processo. Porque o que se avalia é de que quando se aplica ozônio, você estimula o sistema antioxidante e começa a monitorar a superóxido dismutase, a catalase, ele vai crescendo. Então, vai chegar um momento em que ele se satura, então não preciso fazer mais. Quanto tempo demora isso para saturar? Leva mais ou menos as 20 aplicações. Não, mas eu gostaria de saber assim, Vilfredo, por exemplo, eu faço 9 horas da manhã, eu faço uma insuflação retal de 5 vezes 5, 250 ml de 40 gramas. O efeito é imediato, porque o gás vai para o reto estando limpo, a absorção é absolutamente rápida. O efeito dessa aplicação é imediato, praticamente? Praticamente sim, porque horas depois você percebe, ou quando vai dormir, o pessoal já sabe que o efeito que está tendo, eu consegui dormir melhor, coisas desse tipo. Sim. Mas o efeito é acumulativo. Você vai estimulando o sistema antioxidante e ele vai crescendo. Ele vai aumentando. Vai chegar um momento em que o organismo não é infinito. Não vai sair que nem vai chegar foguete, ponto sair da atmosfera. Isso, vai chegar num ponto em que chega no limite. E esse limite é o que mais ou menos chega dessas 20 sessões, quando é insuflação retal. Quando é as autohemoterapias maiores, por exemplo, os valores estão ao redor de 15. E já
Entre, sessão e sessão é 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana. É isso aí o que tem nos estudos feitos. Os estudos, que também a gente prima também pelo empirismo aqui também, né? Sim. Flávia Maria Barbim, Gracinha da Flávia, Flavinha, seja bem-vinda. Denise Ullman, sempre primando pela qualidade, obrigado. Boa tarde, Flávia. Vivi Batista Celestino, boa tarde, com muita luz, obrigado. Cacur Ciulfi. Dr. José Lopes Fernandes Neto, ele perguntou do oxalato para dores musculares. Ele é importante para questões ortopédicas? O ozônio é absolutamente indicado para questões ortopédicas, né, doutor? Sim, sim. Isso é uma briga com o doutor Arthur, que é meu filhote, que é ortopedista. Mas eu vou levar então, ele. Na ortopedia, quando lançaram na Espanha o que se chama Declaração de Madrid. Lançaram o primeiro em 2010, o segundo lançaram em 2015. E ano que vem vão lançar o terceiro. E de outro lado tem a outra associação internacional, que é a World Federation, onde publicou recentemente uma revisão sobre ozonioterapia. Os valores são bem parecidos. Tá? Eu sou amigo dos dois, não tenho críticas. E quando escrevem, os dois escrevem doenças de primeira categoria em ozonioterapia. Na verdade, eles dizem primeira categoria porque tem evidência científica. Sim. E é randomizado. Então, um deles é a ortopedia. A ortopedia está na classe A, é onde tem mais evidência. Por exemplo, quando fazem tratamento de hérnia de coluna, tem um professor argentino, que é o Aníbal Grangiat, um dos maiores mundiais. Ele disse, antes eu fazia cirurgia, hoje eu não faço mais cirurgia. Se eu encontro um paciente para a cirurgia, é o 3%. O resto não precisa fazer cirurgia. Senhora. Então, são quadros assim. Agora, na ortopedia tem que tomar cuidado, porque o ozônio ajuda, mas tem que ver o outro lado, qual é a parte nutricional do paciente. Isso aí é muito importante. No caso das hérnias, desses distúrbios articulares, a insuflação, na verdade, é com seringa que se aplica o ozônio. Ela pode ser tanto subepitelial ou pegar tecidos um tanto quanto mais aprofundados. Como é que é a aplicação indicada na questão ortopédica, Wilfredo? Nesse caso, existem por exemplo, antigamente, quando começou a ozonioterapia para a hérnia, se fazia através de imagem de fluoroscópio. Sim. O fluoroscópio é perigoso e todas essas coisas aí, para localizar a agulha na hérnia. Mas chegava até a própria Chegava hérnia? até a própria hérnia. Hoje em dia, se sabe de que fazendo paravertebral nas proximidades da hérnia, você tem o mesmo resultado. Só que o número de sessões é maior. Né? Tem maior número de sessões. A impressão que eu tenho, não sou ignorante, mas enfim, eu não tenho informação suficiente para isso, porque a gente aplica a terapia neural e subepitelial, no máximo entrando um pouquinho na questão do tecido. Eu imagino que o ozônio é a mesma coisa, porque é um gás, já que você coloca na região, mesmo que seja subepitelial, ele tem essa capacidade de difusão, inclusive vai procurar as áreas inflamatórias, Sim. que é o caso da terapia neural com a procaína. Sim. Eu imagino que o ozônio também vai atacar onde está inflamado. Sim, só que tem que tomar cuidado, que muitas vezes, a dor do paciente está na parte epitelial, um pouco mais profunda no músculo. Aí você chega lá, faz uma aplicação de ozônio e diz, já passou a dor, já não tem mais nada. Quer dizer, passar a dor não significa que está tratado. Sim, sim. Porque semana que vem vai voltar, vai dizer, então o ozônio não presta. Isso. Isso E o que terapeuta acontece, é uma porcaria. É, exatamente, isso que acontece. Então, quem é o profissional que está tratando tem que saber explicar bem em quantas sessões, em quanto tempo vai ser tratado. Tem paciente que se trata em 2 anos. Não é uma sessão sequer de um ciclo. Certo. Então, às vezes essa é a parte que não tem essa explicação, não tem todo esse conhecimento e fica... Muito importante o que você está falando, porque a gente costuma brincar no consultório, né, que às vezes a pessoa melhora assim rápido e fala assim, mágica a gente faz, milagre ainda não. Não, né, mas é muito interessante e importante o que você está falando, que eu posso depreender que fazendo aplicações, ainda que subepitelial, o tratamento ele é eficiente, mas, entretanto, mais demorado, mais duradouro, seria isso. Demorado, mas, entretanto, mais duradouro. São doenças crônicas que já têm anos. Exatamente. E quando chega na ozonoterapia é porque já nada salva. É que nem a acupuntura, já foi no Pai de Santo, já foi na não tem milagre de fazer sequer
numa sessão de 20 aplicações. Não vai ter. Assim como pacientes com virose, por exemplo, hepatite. O paciente não vai sarar num ciclo. Um paciente que praticamente vai ter a vida toda essa hepatite. Ele apenas vai reduzir essa carga viral, coisas desse tipo. Entendi. Dr. Manuel Duque da Bárbara, assunto interessante ignorado pela Anvisa. Parabéns, Baldan. Obrigado a você pela audiência, Manuel. José Lopes Fernandes Neto pergunta então do supositório retal para substituir a insuflação. Quando usar intravesical para combater fungos? São duas perguntas bem importantes aqui, né? Então, o que está surgindo já existe a parte do supositório mais com óleo ozonizado, não em gás. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E está, se o óleo ozonizado de forma supositório tem efeitos sistêmicos, não sabemos ainda. Mas tem gente usando. Sobretudo, estão usando esse tipo de supositórios para fazer o tratamento tópico local. Essa é uma outra coisa. Mas aí pode usar o óleo também. Sim, pode usar de forma direta. Apenas para não causar alguma lesão, coisas desse tipo. Sim. Porque se usa o mesmo óvulo também para fazer a aplicação vaginal. Não? Aí se trata HPV, por exemplo. Ótimo. Sim, O supositório. Um supositório. Ah, pode fazer insuflação também. Pode. Sim. Eu vou pedir para o Xerec. Xerec está aí não? Xerec? Está acordado ou não? Vamos lá então colocar nossos GCs aí, me mantenha informado do horário, por favor. Xerec hoje está trabalhando, gravamos um programa agora há pouco, que vamos entrar no ar em breve aí sobre a questão dos cosméticos e metais tóxicos. Agora estamos entrevistando o professor Dr. Vilfredo Rucci. Vamos lá nossos GCs. WhatsApp para marcar consulta comigo, 977192266, 977192266. As mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura no Instagram. Estes salutes, mais os 10 anos de história aqui na UTV, mais um ano e pouquinho na TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube. O que tem meu nome, João Carlos Baldan, e o canal Além de Agulhas. Clica lá no sininho para vocês receberem as atualizações, que são 2 vezes por semana. Segunda-feira, aqui na UTV, às 13 horas, agora novo horário, e na TV Guarulhos, às 14h30. Todas as sextas-feiras. Na loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem os produtos da ozonizador de água e alimentos ali, tem a zeólita, tem as máquinas da Nova Ciência, do Alexandre Távora, o ProSync, Potentizer, NeuroSpa, o PC Zapper. A loja começou como um braço aí para ajudar os terapeutas aí do Brasil todo, no fim acabou se estabilizando. A gente atende algumas pessoas aí do Brasil todo que querem informações sobre os equipamentos que a gente utiliza na nossa prática clínica. Que mais, meu caro? O site www.jcbaldan.com.br, que eu estou prometendo arrumar ele, eu preciso arrumar um tempinho para a gente conseguir melhorar um pouco ele, mas tá, de qualquer maneira está no ar aí o site www.jcbaldan.com.br. Mais algum? Os cursos da Nova Ciência. Esse final de semana tivemos um curso agora de análises biofísicas na identificação de campos interferentes no terreno biológico. Agora daqui um mês, tem mais uma turma. Em janeiro não tem a turma, depois começa em fevereiro. As pessoas interessadas liguem para 956875835, 956875835 e 39049832. Falar com a gracinha da Lauren. O curso pode ser feito tanto pessoalmente, né, quanto EAD, ensino à distância. Muito bem, nessa segunda-feira, dia 11 de novembro, nós temos o prazer de receber o Vilfredo Rucci, que é uma autoridade em ozônio. Ele é uma pessoa muito preocupada com os aspectos científicos, ele é muito cauteloso, inclusive, com as suas afirmações, com seus estudos, e é uma autoridade realmente na questão do ozônio, que enfrenta dificuldades em questões legais só aqui no Brasil ou no mundo inteiro, Vilfredo? Cuba, obviamente, não. Outros países que utilizam ozonioterapia com sucesso, com liberdade. Como é que é a questão legal nos outros países?
É bem parecido com o Brasil, não tem muitas diferenças não, ainda se está legalizando em muitos países. Não? Eu sou peruano, por exemplo, lá no Peru, o Ministério de Saúde aprovou o uso de ozonioterapia para quadros de dor. Quadros de dor. Quadros de dor. Né? Bom, então significa que funciona, né? Funciona, né? Em Portugal também foi aprovado por causa de que o presidente se conseguiu tratar com ozônio, não? E isso levou a causa de que tenha uma legalidade, mas quem tem que legalizar são as entidades do Ministério de Saúde, Anvisa e todas essas coisas aí. Então aqui no Brasil teve aquele projeto do senador Raup, que um grupo de senadores aprovou o uso da ozonoterapia, isso foi na Câmara de Deputados, mas isso é uma forma política. Não? Agora, quem tem que aprovar o uso de ozônio é cada conselho profissional. Por exemplo, o Conselho de Odontologia já aprovou o uso de ozonoterapia. Já aprovou, né? Então, você tem, inclusive, um curso de habilitação de ozonoterapia. Não? Então, os profissionais da odontologia já têm essa liberdade de poder usar a ozonoterapia. E como utilizam? Gás, em seringa, utilizam água ozonizada e utilizam óleo ozonizado. É a forma clássica como se utiliza a ozonoterapia. E isso, quando a gente pensa, não? Então a cabeça eu posso tratar com ozônio, o resto do corpo não. É porque nós temos classes que nos separam o corpo. Não? Pois é. Então isso é apenas burocrático. E o Conselho Regional de Medicina, como está? Olha, eles aprovaram de uma forma experimental. Então, inclusive, teve aquele problema que aconteceu o ano passado, de que eles podiam fazer, mas não podiam cobrar, coisas desse tipo. Mas não tem sentido fazer isso. Mas, enfim. Agora, tem outros conselhos que estão a caminho de aprovar. O Conselho da Enfermagem, o Conselho da Fisioterapia, o Conselho da Farmácia, inclusive, está trabalhando atrás disso aqui. E o Conselho de Medicina Veterinária é possível que logo esteja emitindo um parecer. Aprovado. E dos médicos, o CFM, como é que está no Conselho Federal? Então, depois que aprovaram de forma experimental, eles praticamente não fizeram mais nada e recomendaram não fazer. A Anvisa tem alguma portaria nesse sentido ou não, né? Não. Então, os equipamentos são registrados quando um conselho aprova o uso desse equipamento. Só por intermédio da aprovação dos Agora, conselhos. o equipamento que é aprovado por Anvisa certamente é válido para a saúde. Não? É uma coisa um pouco... Mas tem o equipamento é aprovado ou não? Sim, pela Anvisa. O teu equipamento é? Sim. Porque o Wilfredo, além de um grande pesquisador, ele é um industrial, ele tem uma empresa que produz o equipamento que é a Ozone Life, que é um dos equipamentos que é referência. Às vezes as pessoas me perguntam, eu sempre indico a empresa do Wilfredo pela seriedade dele, eu sempre acho que você nem sabia disso, né? Mas quando as pessoas me perguntam sobre máquinas, eu acabo indicando a sua empresa, porque eu consumo o óleo de ozonizado dele, eu conheço ele já há bastante tempo, como eu disse, o Wilfredo realmente é uma referência em ozônio no Brasil. Por que essa resistência, Wilfredo? O Dr. Laí Ribeiro falou recentemente, quando houve aí a proibição do MMS, que tudo que cura aqui no Brasil é proibido. Palavras do Dr. Laí Ribeiro. Eu gostaria de saber a tua opinião, por que tem essa resistência? É basicamente quem organiza os conselhos são as indústrias. Né? As que vendem remedinho. Não todas são assim, tá? Não todas. Não, mas qual que não é então? Me fala qual. Eu vejo, por exemplo, o Conselho de Enfermagem, que ninguém fez nada. Ele sim, está indo atrás de uma legalidade. O Conselho de Fisioterapia está buscando o que fazer para melhorar. O Conselho de Medicina, na medicina tem mais artigos científicos que nos outros conselhos de profissão. No entanto, tem uma resistência. No entanto, tem uma resistência maior. Então, quando você vê isso aí, diz, não, a revista ou a classificação da publicação tem que ser classe A. Será que um paciente com classe B, aquele que foi estudado no cérebro? Sim. Aqui o José são coisas que não são políticas, não? Meio que.
nós temos aqui. É mais político do que realmente Científico. ligado à saúde, né? Sim. Ou Não, à é mais saúde, político né? que científico. Ótimo, é bom ouvir isso de você, Wilfredo, que é uma autoridade científica aqui no Brasil. Margarida Maria Campos, estamos muito felizes de ver a terapia de ozônio sempre bem representada. Obrigado. José Lopes Fernandes Neto fala que nos Estados Unidos é liberado para o tratamento de câncer. O presidente da Associação Americana, Frank Schallenberg, usa ozônio para câncer do esôfago. Você conhece essa história? Conheço a história, e ele utiliza, tem benefícios. No caso do câncer de esôfago, temos até uns relatos de casos que foi publicado. Eu organizei este ano o primeiro encontro científico internacional de ozonoterapia aqui em São Paulo, e teve um relato de caso onde trataram um câncer de esôfago tomando óleo ozonizado. Tomando óleo ozonizado. Porque o óleo ozonizado tem os peróxidos, se adere na parte da ferida, na parte da lesão, e se vê praticamente o paciente tratado. Não? Tomando direto o óleo ou em cápsula? Tomando direto. Direto, porque em cápsula você vai estourar no estômago. Né? A ideia é passar o óleo na mucosa já, desde do esôfago. Muito interessante, muito interessante. Aliás, o professor Wilfredo Rusch, ele é falava que é um ativista, porque ativista parece aquela coisa da esquerda ou de oposição, em que faz você fica confundindo. Bandeira na rua e tal, não é bem essa a questão. Mas o Wilfredo, o professor Wilfredo, o professor doutor Wilfredo Rusch, ele é um militante, vamos dizer assim, no bom sentido. Ele participa de várias entidades internacionais, inclusive, e daqui da Associação Brasileira de Ozonoterapia, a ABOS. Aqui vieram algumas pessoas já da ABOS, na época da doutora Maria Emília, que era presidente, etc. E a ABOS também continua num crescente com esse intuito de legalização do ozônio. Né? Sim, o trabalho que está fazendo o Dr. Arnoldo como presidente agora, achei um trabalho muito... Sim, um trabalho que tem que ser valorizado muito, porque ele multiplica praticamente a ozonoterapia hoje em dia. Sim, porque a ABOS fazia cursos 2 vezes por ano. E no começo, por exemplo, nós tínhamos 40 alunos. Os 40 alunos eram os mesmos durante 5 anos. Sim. E depois disso aí, mais ou menos, em 2009, 2010, o número de alunos começa a se multiplicar. E nisso aqui também tem as palavras do Dr. Lair, que foi um multiplicador da ozonoterapia. Ele também é um defensor, Ele também é um né? defensor e multiplicador dessas ideias aqui. E hoje em dia o Dr. Arnoldo organiza melhor a ABOS e tem cursos de capacitação. São vários cursos em odontologia, em enfermagem e outras áreas também da medicina que estão sendo feitos. Então, o número de profissionais que se estão capacitando está aumentando cada vez mais. De outro lado, nós estamos trabalhando com o Instituto Brasileiro de Ozônio, que eu sou fundador desse instituto também, onde iniciamos com cursos de área veterinária. Hoje em dia temos cursos também em diferentes áreas da saúde e da medicina. Tem para fisioterapeutas, junto ao Conselho de Minas Gerais. Né? Nós estamos ajudando a organizar como deve ser essa regulamentação. Sim. Né? E com a enfermagem também estamos fazendo esse tipo de colaborações. E na medicina veterinária temos já muitos cursos que estão cada vez mais avançando. E o mais interessante destes cursos é de que eu sempre incentivo os alunos a levar esses resultados na universidade. E hoje em dia temos ao redor de 15 universidades no Brasil orientando trabalhos de ozonoterapia. Já tem muitos doutorados, alguns deles já publicados cientificamente em revista científica. Temos um trabalho de Carlos Jesus Lopes, que fez o trabalho randomizado de artrose na Unifesp aqui em São Paulo. E assim, estamos incentivando cada vez mais, né? muitos desses trabalhos. Eu acho que é isso que vai dar o sustento
legal de tudo isso aqui. Não é aprovação burocrática, nada disso. Eu acho que a resposta que estamos fazendo é basicamente em cima de trabalhos científicos feitos aqui no Brasil. Né? Temos como referência a parte de fora, certamente, isso aí não tenho dúvida. Mas o Brasil também promove estudos na área científica e tem profissionais que poderiam produzir uma ciência internacional aqui. Com certeza, temos profissionais muito capazes. Gabaritados aqui. Muito. Inteligentes, gabaritados, experientes. E aí ficam aí querendo amarrar a situação, amarrar o desenvolvimento do conhecimento, da prática clínica, o qual o nosso programa, obviamente, é frontalmente contra. Margarida Maria Campos, muitas publicações pelo mundo mostram os efeitos positivos da ozonioterapia, ciência e saúde, a Margarida fala. Rion Cho Jaques, saudações amigo JC Baldan, gratidão, eu que agradeço, está compartilhando o nosso stream. Margarida, obrigada sempre, profissionais responsáveis e com compromisso com a verdade. Nossa, o Zé Lopes está com tudo, está acelerado lá, doutor Zé. Quer ficar sentado aqui ao lado. Ficar sentado lá fazendo entrevista. Eu vou trazer você para me ajudar a fazer entrevista aqui, Zé. Vem para cá. Lembrou, Zé Lopes, além de tudo, do nosso Mário Covas, né? O Bruno Covas. Poderia estar utilizando isso, né? Porque o problema dele é esôfago, não é? Esôfago. Ele está já mais grave, está mais grave já, não é metástase, não sei parece. Mas poderia estar usando, né? Sim, certamente. Pelo menos como coadjuvante deve ser. Como coadjuvante, né? O Zé Lopes pergunta o bag de ozônio, né, para trabalhar, por exemplo, flebite, queimaduras, lesões de pele. É como se fosse uma bolsa em que você faz a ozonização e fica ozonizando aquela região afetada. Exatamente. Então, quando você faz esse tipo de bags, que se chama bolsa plástica com ozônio, sim, existem dois efeitos. O primeiro efeito, que é aquela de forma direta, que ele é um desinfectante. Né? E o segundo efeito é como se fosse uma câmara hiperbárica. O ozônio vai permear a pele e vai fazer os subprodutos como se fosse de uma forma sistêmica, só que em valores bastante pequenos. E superficiais também, né? Isso. E tem que tomar cuidado de que altas concentrações de ozônio eu não posso estar tendo benefício em tratar a ferida. Então, o ozônio é um coadjuvante. Uma ferida se recupera sozinho, se o paciente está bem nutrido, bem sistema imunológico, né? Bem limpo, não todo cético, ele não precisaria de nada. Mas o ambiente em que vivemos não está completamente cético, então isso que faz com que o ozônio ajude a proteger, ajude a evitar esse tipo de contaminações, não possíveis contaminações. Cacurci UF, que bom seria se piscinas ozonizadas. Deixou de fazer natação por causa de cloro, pois já existe equipamentos, inclusive, né, eu não sei se você fabrica isso ou não? Fabricamos, mas não é o nosso foco. Sim, nós temos outros equipamentos. Mas também. existe, né? Existe já piscinas ozonizadas, tem inclusive o Val, que deu entrevista para o Salutes lá da TV Guarulhos. Ele começou lá como ajudante, motorista, office boy, e hoje virou um grande terapeuta que trabalha com várias coisas, inclusive ele é professor de natação e ele tem máquinas de ozonização para piscinas. Isso já existe, viu, Cacur? O problema é que eu não sei se é bem em conta, enfim, não sei esses valores. O detalhe do ozônio na piscina é o seguinte: o que está acontecendo muito é de que a instalação não está adequada. Então, aí o culpado acaba sendo o ozônio. A instalação não é simples, é um pouco complexa. Precisa de um técnico que saiba fazer isso. E o que maiormente se encontra é o retorno de água na máquina de ozônio. Uhum. Né? E, geralmente, todas as piscinas foram fabricadas de forma de que o retorno para a piscina só seja apenas por um tubo. Eu recomendo a quem está fazendo uma piscina nova, faça uma instalação isolada só para ozônio. Melhor. Porque o ozônio é como se eu estivesse colocando um produto. Agora eu vou colocar um produto em cima daquela estrutura que já existe. Aí eu vou criar um problema de pressão, vou criar um problema de hidráulica dentro disso aí.
Eu Enfim, recomendo, precisa de um técnico. fabricar vou construir uma piscina, faça uma instalação apenas para fazer circular água com ozônio. Isso. O outro sistema que continua funcionando como está, porque ele funciona para filtrar. E a água com ozônio tem que estar sendo permanentemente circulante. Infelizmente nós estamos em cima da hora, né, Alxerec? Tem mais questões aqui do Jefferson. Excelência, considera necessário suplementar ou tratar a imunidade com enzimas antioxidantes devido ao impacto do ozônio como oxidante, sim ou não? Sim. 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 Olha, infelizmente nosso programa terminou. O professor Dr. Vilfredo Rucci, aquele é meio difícil, né? Eu estou há 3 anos e pouco tentando arrastar o cara para falar sobre ozônio. Ele parece aquele peixe, o bagre no fundo do rio, sabe? Você vai para um lado, vai para o outro. Foi muito difícil trazer o professor Dr. Vilfredo, que eu tenho um carinho, um respeito, porque eu assisti essa aula lá em Curitiba. Ele realmente é um grande conhecedor do assunto. E faz tempo que eu estou querendo trazê-lo, mas seguramente a porta do Salutos está aberta aqui. E eu quero que você retorne aqui para a gente falar de outras questões, nas questões da legalização, as questões de quais são as patologias que o ozônio pode realmente ser tratadas, as questões da autoemo. Nós vamos tratar de todos esses assuntos assim que possível, viu, Wilfredo? Te agradeço muito. Eu quero que você deixe seus contatos para as pessoas que quiserem entrar em contato com você. Muito obrigado. Antes de finalizar, eu acho muito bom este tipo de divulgação e ter a oportunidade de poder multiplicar esta ideia para muitos que nos estão assistindo. Não? Pode contar com a gente. E a todos os que estão assistindo, eu fico à disposição. Eu vou passar, como é que passo? Pode passar por o número do telefone, o e-mail, o que você quiser. O meu telefone é código 12 996 701013. O e-mail é wirruchi@gmail.com. Repete o telefone, 12 996 701013. Ok. Eu quero agradecer então ao professor que veio de longe, veio de São José dos Campos. São José dos Campos, só para atender a nosso convite. Ele veio hoje, chegou agora há pouco, não sei se vai voltar ou vai ficar, mas enfim, ele veio de São José dos Campos. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua agenda de ter vindo para cá, e agradeço muito a sua entrevista, que seguramente nos brindou aí com muitos conhecimentos sobre o ozônio. As pessoas que quiserem podem depois deixar as perguntas lá nos canais do YouTube. Sim. A gente caminha, você acompanha lá, a gente responde oportunamente. Agradeço a sua audiência, desejando a todos uma excelente semana. Até sexta-feira, 14h30 na TV Guarulhos, que vai ter uma reprise, porque o próximo é feriado. Mas enfim, até sexta, às 14h30 na TV Guarulhos, até segunda, 13 horas aqui na UTV. Então até sexta, até segunda, até sexta e até segunda.